falar do Zika vírus. Nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena o biomédico especialista em infectologia, o doutor Felipe Salvador. Doutor, muito obrigada pela presença. Nada. Bom, a gente começa trazendo alguns dados. A gente tem acompanhado aí, desde 2015, o Brasil entrou nesse alerta sobre o Zika vírus, uma bactéria que tem preocupado brasileiros e promovido grandes campanhas do Ministério da Saúde. Contudo, gente, além, é claro, da necessária ação governamental nos estados, nas cidades, é bom lembrarmos que a participação da população é fundamental. 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti está justamente nas residências. Então é necessário que nós façamos a nossa parte. A gente vai conversar sobre esse tema. Queria começar falando sobre a diferença entre o Zika vírus e a dengue, que são transmitidos pelo mesmo mosquito, certo? Sim, doutor? eles são dois vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, só que eles causam sintomatologias diferentes, toda alteração no organismo é diferente. Tá. Por mais que eles façam parte do mesmo grupo de vírus, que a gente chama de arbovírus. Tá. Tá? Arbovírus é qualquer vírus que é transmitido por mosquito. Tá. E dentro desses arbovírus a gente tem famílias. Tá? O Zika e o dengue, eles fazem parte da mesma família. Só que o dengue, ele vai gerar normalmente uma infecção generalizada, né? Porque um vírus, ele infecta as células. Então, ele vai dar uma infecção generalizada no organismo e pode gerar uma febre hemorrágica numa segunda infecção por conta da resposta do organismo contra o vírus. O Zika, ele tem uma característica de infectar mais tecidos epiteliais, então ele vai dar uns sintomas cutâneos, então o que a gente chama de rash cutâneo, que fica avermelhado. Ele tem uma tendência a dar as infecções generalizadas também, mas com um padrão mais brando de doença. Tá. Isso pode ser um problema, porque uma vez que é mais brando, as pessoas podem demorar mais para procurar apoio médico, doutor? Não digo demorar mais, porque como tem um sinal cutâneo, isso pode preocupar. Traz um incômodo mais visível. Mais visível. Às pessoas. Mas o grande problema é que a dengue também tem esse problema. A maioria das arboviroses, você tem uma grande parcela das infecções que são assintomáticas. Uhum. Então, você tem dengue assintomática, você tem Zika vírus assintomático. Chikungunya, que também é um outro problema que foi introduzido junto com o Zika, também tem sintomas. Só para o pessoal entender, o assintomático é quando há ausência dos sintomas. É, quando não tem sintoma nenhum. Tá? Então você tem a infecção, o vírus ele replica dentro da sua célula, ele está na sua corrente sanguínea. Você está doente, mas não percebe. Está doente, mas não tem sintoma nenhum. Tá? Correto. Agora, uma dúvida que eu tenho com relação ao mosquito. Uhum. O mesmo mosquito pode transmitir os 3 tipos de vírus? Na verdade, esse mosquito, ele transmite vários tipos de doenças, vários tipos de doenças virais. Atualmente tem repercutido nas redes sociais uma doença em cachorros, em animais domésticos, também transmitido pelo Aedes aegypti. Mas por quê? Porque esses vírus, eles são adaptados ao mosquito e ao humano também. Sim. Então, ele infecta os dois. Certo. Não é que o mosquito ele se adaptou para o vírus, não. Ele não teve uma mutação, por exemplo. Não. O Zika, ele é transmitido pela picada. Tem o alguma outra dengue forma? Também. Na literatura, tem relatos, assim, um relato no mundo inteiro de transmissão via sexual, transmissão via bolsa de sangue, mas é extremamente raro, até porque bolsa de sangue na transfusão a gente testa. Sim. Né? É obrigatório você fazer o teste, tanto para a Zika quanto para HIV, HCV e assim por diante. Certo. A gente preparou algumas informações para que a gente compreenda mais sobre esse assunto. A gente vai acompanhar a primeira delas, vamos ver. Você sabia que há registro do Zika vírus desde meados do século XX? Porém, ele infectava somente mosquitos e macacos, sem atingir os seres humanos. Os problemas em humanos começaram a partir de sua jornada pelo Oceano Pacífico, onde ocorreu o que se pode chamar de humanização do vírus. Bom, então esse primeiro vídeo falando da origem desse vírus, fazendo aí meados do século XX, porque a gente começou a ouvir falar agora, doutor, mas não quer dizer que ele surgiu agora. Ele já está presente há muitos e muitos anos. Mas a maioria das doenças tem a não ser que sejam doenças exclusivas do homem,
né? O Zika, o dengue, eles eram zoonóticos, ou seja, ele tinha um ciclo na natureza. Ele pegava em primata não humano, né? Chimpanzé, orangotango, e isso, como você tem uma relação genética muito próxima, você acabou tendo a transmissão por acidente para o humano, e aí acabou replicando porque a gente tem muito humano. Até o próprio crescimento populacional, a gente passa a viver em áreas que nós não costumávamos viver, tudo isso pode ocasionar, justamente. A invasão do homem na natureza, dentro das matas, isso faz com que você possa ser infectado com doenças que ainda não foram estudadas, porque não acometeram o homem. Perfeito. Bom, um grande público que tem ficado atento aí à questão do Zika vírus são as mulheres grávidas, as gestantes. A Isabela Santos, ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e diz o seguinte: se uma grávida contrair o Zika vírus, é certo que o bebê desenvolverá a microcefalia? Essa é uma grande questão que tem surgido aí. Essa é uma grande dúvida que a ciência ainda tem. Como os estudos estão recentes, você não pode apontar que é 100%, mas você tem uma alta taxa de infecção, pelo menos no vírus que está presente no Brasil, uma alta taxa de infecção com relação de casos de microcefalia. O que a gente não pode afirmar é que 100% das grávidas estão correndo risco de microcefalia, mas a chance é muito alta. Tá. Inclusive, nem toda grávida vai se infectar com o próprio Zika vírus, então também tem essa questão, né? A Amanda dos Santos, ela é de São José dos Campos, e ela quer saber se no caso de uma mulher que já contraiu o vírus, se curou e tenta engravidar, ela corre algum risco? Se a gente usar a lógica do pensamento dos vírus de causa aguda, que são o quê? Aqueles vírus que você tem uma replicação, ele dura um período curto no organismo e depois o sistema imune abafa ele. O Zika vírus, ele não teria esse problema. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai ser infectada, ela vai criar anticorpos contra o vírus, ela vai gerar uma resposta do sistema imune contra o vírus, então o vírus vai sumir do organismo dela. Tá? Tanto é que isso acabou tendo um comentário muito chato que saiu na mídia e tal, em que o ministro da Saúde falou: vamos torcer para as mulheres pegarem Zika antes de engravidar. Isso é uma tendência muito antiga, muito do passado, né? O que a gente tem que esperar é uma vacina. Tendo a vacina, é como se você estivesse estimulando o seu sistema como se você fosse infectada. Se proteger, né? O que precisa é esse avanço, e a medicina tem trabalhado com relação a Fortemente. isso. Agora, quais seriam as recomendações atuais para as grávidas, doutor? Para as grávidas, é repelente. Mas eu não quero usar repelente industrial. Vou usar tela, vou usar citronela, queimar óleo de citronela, né, nos fogareirinhos. Mas citronela dura pouco tempo, se você passar em você. Né? Se você deixar ele queimando, vai afastar os mosquitos. Lógico, não pode dormir com um fogareiro aceso, porque senão você vai se intoxicar. Mas usar tela, repelente durante o dia, porque o Aedes aegypti, ele gosta de picar durante o dia. Quem pica a gente à noite, ele é diurno. Quem pica a gente à noite, que faz aquele barulhinho no ouvido, né? Aquele é um mosquito normal, pernilongo normal. Tá? Então, durante o dia, principalmente nas regiões que a gente está no verão, né? Então que vão ficar descobertas, então nas pernas, nos braços, é importante usar o repelente. Perfeito. A gente estende a recomendação para todos, inclusive. Para todos, né? sim. Bom, vamos acompanhar mais algumas informações sobre a questão do Zika vírus? Você sabia que houve surtos de Zika na Polinésia Francesa? Naquele local, ocorreram casos de malformação cerebral em fetos e recém-nascidos entre os anos de 2013 e 2014. O vírus foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. Bom, sai mais algumas informações para que a gente compreenda. E aí, com a proliferação da doença, doutor, vai surgindo algumas dúvidas, algumas questões que as pessoas vão também espalhando, que não é bem verdade. Sim. O Carlos Pereira, ele é de Poços de Caldas, ele quer saber se é verdade que quem utiliza a roupa da cor preta atrai mais o mosquito Aedes aegypti. Tem um estudo que a doutora Margarete ela faz lá na USP, então ela estudou os hábitos do mosquito. Então ela disse que pessoas que usam a roupa preta atraem mais os mosquitos, as pessoas que
o odor do corpo, né? Então, a pessoa que não usa desodorante, não usa perfume, que não mascara o odor do corpo, também vai chamar a atenção mais do mosquito. Então, vai ter uma relação maior de número de picadas. O Fábio Marques, do Rio de Janeiro, disse o seguinte: me disseram que se eu tomar vitamina B2 em cápsula, pode ajudar o mosquito a ficar longe de mim por causa do odor que ele exala pelo corpo. Não. Nesse caso, Essa não. é a mesma coisa de, eu vou comer muito alho e isso vai espantar o mosquito. Não. Tá. E a ação, doutor, da população no combate ao mosquito? É claro que as pesquisas procurando uma vacina são fundamentais, mas é necessário que a gente tenha, de fato, um apoio da população, porque combater esse mosquito seria também um passo importante? Sim, o combate é o principal passo para a gente evitar mais propagação de doença. Não só para a Zika. O Zika está na mídia porque ele causa microcefalia. Tá? Mas a gente sofre de surtos de dengue há muitos anos. Tá? A maioria das arboviroses são doenças que não são muito bem tratadas pela saúde pública. Tá? Então, o que acontece? A população ela tem um papel crucial. A gente não pode ficar esperando o governo vir e tirar o foco de dengue que está na minha, de mosquito que está na minha casa. Sim. Inclusive porque mosquito a gente não vê fronteira de quintal, não é mesmo? Ele voa uma quantidade, metros do foco em que ele nasceu, muito extenso, né? Então, ele voa até 2.500 metros. Por isso que quando você tem um caso no seu bairro, daquela casa que teve o caso, em 2.500 metros ao redor, a SUSEM vai fazer fumacê, né? Vai tentar extinguir os mosquitos ali que possam estar contaminados. Então, a população ela tem que ajudar, ela não pode ficar esperando medidas públicas, até porque é dentro da sua casa. Né? Então, o governo vai tentar entrar na sua casa, o agente de saúde vai entrar, você vai falar, mas será que é o agente de saúde? Será que não é alguém tentando aplicar golpe? Isso está acontecendo. Né? Então, tem toda algumas medidas que o governo está tomando para, esse aqui é nosso funcionário, você pode ligar lá na prefeitura, confirmar, ele vai entrar na sua casa. Só que você vai ficar esperando o cara entrar? Não, você tem que tomar a sua fazer algo antes, atitude. Né? Perfeito. Mas a gente acompanha uma última informação, infelizmente uma informação triste, mas que é necessária, porque é na informação, no conhecimento que a gente consegue efetivamente tomar decisões adequadas com relação a esse problema. Vamos acompanhar essa notícia. No dia 11 de fevereiro de 2016, o Ministério da Saúde confirmou a terceira morte relacionada ao Zika vírus no Brasil. Está aí, infelizmente, já a terceira morte relacionada, além da questão dos casos de microcefalia que a gente já destacou. A Boa Vontade TV tem informado você sobre esse assunto, nessa certeza que a gente tem da responsabilidade de informar corretamente as populações, aqueles que acompanham a nossa programação. A gente volta a falar sobre este tema em outras oportunidades aqui no nosso programa, então se você tiver dúvidas, entre em contato com a nossa produção, você viu que muita gente perguntou, a gente responde sempre. 0310 07 940 é o telefone para que você se manifeste. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui no Vida Plena. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Estivemos conversando aqui no programa Vida Plena com o doutor Felipe Salvador, biomédico, especialista em infectologia. Ele compõe o corpo docente da FMU São Paulo, Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. E volta aqui ao nosso programa. E a gente, com certeza, vai voltar a falar sobre este tema, como dissemos, para tirar as suas dúvidas com relação ao assunto.